Oi, olá. É, Vou fazer aqui uma apresentação breve do material da sala A Bíblia como você nunca viu antes. E eu vou passando aqui os itens para vocês observarem, tá bom? Então, aula número 1, o tema é a formação do cânon, como o rol de livros integrantes da Bíblia foi constituído. E a ferramenta que nós estamos usando é o Prezi, né? Essa ferramenta de apresentação extremamente versátil, que se assemelha muito a essas ferramentas de apresentação, Canva, PowerPoint, etc. Né? E só que são recursos bem diversificados e agradáveis para uso, tá bom? Então vamos lá. Ferramentas pedagógicas e recursos. Então aqui são as ferramentas que nós vamos utilizar, eu apresento para os alunos, eu vou trabalhar com 4 ferramentas. A primeira é a nossa plataforma web, que nós construímos já, né? É um website com esse endereço, bit.ly/abcv nunca viu. Está disponível para acesso através de celular ou desktop. A segunda ferramenta é o próprio SlidePress, que eu estou utilizando agora. A terceira ferramenta vai ser o Google Classroom, que nós vamos utilizar, certo? O Google Classroom é uma ferramenta muito boa para nós trabalharmos com a distribuição de materiais de pesquisa, testes, questões, verdadeiro ou falso, quizzes, marcações, extensões, recursos de atividades adicionais para os alunos fazerem, preencherem esses formulários através da facilidade que o Google oferece. E finalmente o nosso grupo de WhatsApp, onde nós colocamos notícias, comunicados e informações semanais. Então isso tudo são os recursos. Então o propósito desse curso, essa aula número 1, eu vou fazer primeiro o seguinte, eu vou mostrar qual é o objetivo do nosso curso A Bíblia como você nunca viu antes. É estudar e aprender acerca da origem, composição, história e propósito dos escritos bíblicos em seu aspecto humano, assim como sua inspiração e importância canônica em seu aspecto divino, certo? Então a gente apresenta isso para os alunos e observa 4 verbos aqui: responder, enxergar, refletir e proteger, que são os propósitos do nosso culto. Responder o quê? Importantes perguntas e questionamentos, certo? Então, diversas perguntas importantes merecem e deverão ser respondidas ao longo dessas nossas 16 aulas. O que é a Bíblia e como ela se formou? Quais os livros que integram as escrituras sagradas e o que eles são? Qual a história e o contexto de cada um desses livros? Como ela se divide? Como posso estudá-la? A Bíblia é inerrante? Qual a importância espiritual desse conhecimento para a minha vida, meu discipulado com o Senhor Jesus Cristo? A segunda coisa que eu vou mostrar para os alunos é mostrar para eles que há 2 perspectivas que a gente pode utilizar no estudo desse curso, né? Na abordagem dessa tarefa maravilhosa que é a bibliologia, ou a introdução à Bíblia. Então, a introdução à Bíblia tem 2 perspectivas de investigação. Uma delas é o aspecto humano. É aquele aspecto de investigar a origem, a autoria dos livros da Bíblia, como eles foram compostos, a própria história por trás de cada livro. É interessante mostrar isso para o aluno, né? E o propósito dos escritos bíblicos. A gente pode utilizar ferramentas interessantes para instigar a curiosidade do adolescente, do jovem, sobre a questão da Bíblia, né? Isso depende muito do modo como o professor vai colocar a coisa. Em segundo lugar, nós vamos analisar o aspecto divino, né? O aspecto da inspiração da Bíblia, o valor, ou melhor, a autoridade por trás de cada livro. Como é que a gente consegue definir isso, de que tais livros realmente têm uma dotação de autoridade canônica que diferencia ele de qualquer outro tipo de livro na existência humana, na história da humanidade. Então, esses 2 aspectos são muito importantes de ser observados. Eu não vou nem mencionar muito sobre a questão desse autor aqui, o Louis Berkhoff, que escreveu esse livro, chamado Introdução ao Novo Testamento, mas isso fica aqui como reserva aqui para uma consulta, se algum aluno ou professor quiser olhar. Tá bom? Que mais? A questão do refletir. Isso aqui é um aspecto interessante para despertar a curiosidade do adolescente. Será que a cultura afeta a questão dessa nossa preocupação em estudar a Bíblia? Então eu queria mencionar aqui uma questão que aconteceu na década passada, mais ou menos, isso já quase 15 ou 20, 18 anos atrás. Foi lançado nos Estados Unidos um best-seller chamado Código da Vinci, que foi seguido por um livro, um filme, desculpe,
que foi estrelado por Tom Hanks, que fez muito sucesso nos Estados Unidos, vendeu mais de 80 milhões de exemplares esse livro. E na ocasião o livro causou um impacto muito grande na mídia e inclusive também na comunidade cristã norte-americana e europeia, porque o livro ele despertou um desafio ao cristianismo histórico, questionando a questão do fundamento do cânon. E o novelista Dan Brown, desculpe, ele especulou que o cânon teria sido um arranjo político de conveniências para a igreja, definido pelo Concílio de Nicéia, com o apoio do imperador Constantino para manter o poder religioso do cristianismo e sustentar uma farsa. Então esse livro e o filme Código da Vinci criou essa polêmica, ou melhor, despertou na cultura pop essa polêmica acerca do cânon. Não é que antes do livro, não, antes do filme, essas polêmicas já existiam. É que o livro apenas levou isso para o imaginário popular. As pessoas começaram a questionar muito isso e houve até uma ideia sobre esse assunto que causou muita repercussão no meio da igreja evangélica.